Se quiser uma ideia nova, leia um livro antigo, atribuído a Ivan Pavlov, entre outros. Quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro ano de faculdade, a Cass Business School em Londres, um amigo me chamou para ir com ele à palestra de um monge. Relutei. Por que eu iria querer ouvir um monge falar? Eu costumava ir ver CEOs, celebridades e outras pessoas de sucesso falarem no campus, mas um monge me despertava zero interesse. Eu preferia ouvir palestrantes que tivessem de fato realizado coisas na vida. Meu amigo insistiu e eu por fim falei: contanto que a gente vá a um bar depois, eu topo. Apaixonar-se é uma expressão comumente usada para se referir a relacionamentos românticos. Nessa noite, porém, ao escutar o monge falar sobre sua experiência, eu me apaixonei. A figura no palco era um indiano de 30 e poucos anos, tinha a cabeça raspada e estava vestido com uma túnica laranja. Era inteligente, eloquente e muito carismático. Ele falou sobre os princípios do sacrifício altruísta. Quando disse que deveríamos plantar árvores sob cuja sombra não planejássemos nos sentar, senti um calafrio estranho percorrer meu corpo. Fiquei especialmente impressionado ao descobrir que ele tinha estudado no IIT Bombay, o equivalente do MIT na Índia, e assim como o MIT, é quase impossível entrar lá. Ele havia trocado essa oportunidade por se tornar monge, virando as costas a tudo aquilo que meus amigos e eu perseguíamos. Das duas, uma. Ou ele era maluco, ou sabia alguma coisa que eu não sabia. Durante a vida inteira, fui fascinado por gente que veio do nada para se tornar alguma coisa. Histórias de milionários que tinham saído da miséria. Ali, pela primeira vez, eu estava diante de alguém que havia feito deliberadamente o contrário. Aquele homem abrira a mão da vida que o mundo tinha me ensinado que todos nós deveríamos almejar. No entanto, em vez de ser um fracassado amargurado, ele parecia alegre, seguro de si e em paz. Na verdade, ele parecia mais feliz do que qualquer outra pessoa que eu conhecera. Aos 18 anos, eu já tinha conhecido muitas pessoas ricas. Tinha escutado muita gente famosa, forte ou bonita, ou as três coisas juntas. Mas não acho que tivesse encontrado alguém verdadeiramente feliz. Depois da palestra, abri caminho pela multidão para dizer a ele quanto o achara fantástico e quanto ele havia me inspirado. Como posso passar mais tempo com o senhor? Peguei-me perguntando. Meu desejo era estar perto de pessoas que tivessem os valores que eu queria ter, não as coisas que eu queria ter. O monge me disse que iria viajar pelo Reino Unido para dar palestras durante toda a semana e que eu estava convidado a ir aos seus outros eventos. E assim fiz. Minha primeira impressão desse monge, que se chamava Gauranga Das, foi que ele estava fazendo algo certo, e mais tarde eu viria a descobrir que a ciência confirma essa ideia. Em 2002, um monge tibetano chamado Yongey Mingyur Rinpoche saiu de uma região nos arredores de Katmandu, no Nepal, e foi até a Universidade de Wisconsin-Madison para os pesquisadores poderem observar sua atividade cerebral enquanto ele meditava. Os cientistas cobriram sua cabeça com um aparelho semelhante a uma touca de banho, um EEG, do qual saíam mais de 250 minúsculos fios, cada qual com um sensor que um técnico de laboratório prendeu no seu couro cabeludo. Na época do estudo, esse monge tinha acumulado 62 mil horas de prática de meditação ao longo da vida. Enquanto uma equipe de cientistas, alguns deles meditadores experientes, observava de uma sala de controle, o monge iniciou o protocolo de meditação estabelecido pelos pesquisadores. Uma alternância entre 1 minuto de meditação da compaixão e 30 segundos de descanso. Guiado por um tradutor, ele rapidamente completou esse ciclo 4 vezes seguidas. Os pesquisadores observaram assombrados. Quase no exato instante em que o monge começou a meditar, o EEG registrou um aumento súbito e gigantesco de atividade. Os cientistas presumiram que, com uma elevação tão grande e rápida, o monge devia ter mudado de posição ou feito algum outro tipo de movimento. Mas, diante dos seus olhos, ele permanecia totalmente imóvel. O notável era não apenas a regularidade da atividade cerebral do monge, que repetidamente desligava e ligava, passando da atividade ao descanso, mas também o fato de ele não precisar de nenhum período de aquecimento.
Se você já meditou ou pelo menos tentou acalmar seu cérebro, sabe que em geral é preciso algum tempo para aquietar o desfile de pensamentos distrativos que percorre sua mente. Rinpoche não parecia precisar desse período de transição. Na verdade, ele parecia capaz de entrar e sair de um poderoso estado meditativo com a facilidade de quem aciona um interruptor. Mais de 10 anos depois desses estudos iniciais, exames no cérebro do monge, então com 41 anos, demonstraram menos sinais de envelhecimento em comparação com pessoas da mesma idade. Segundo os pesquisadores, ele tinha o cérebro de alguém 10 anos mais novo. Os cientistas que examinaram o cérebro do monge budista Matthieu Ricard o denominaram o homem mais feliz do mundo, após descobrirem o maior nível de ondas gama, aquelas associadas à atenção, à memória, ao aprendizado e à felicidade, já registrado pela ciência. Um monge fora da curva podia ser uma anomalia, mas Ricard não é o único. 21 outros monges, cujo cérebro for examinado durante diversas práticas de meditação, também exibiram níveis de ondas gama com picos mais altos e mais duradouros, até mesmo durante o sono, do que os verificados em não meditadores. Por que deveríamos pensar como monges? Se você quisesse saber como dominar a quadra de basquete, deveria se interessar por Michael Jordan. Se quisesse inovar, deveria investigar a trajetória de Elon Musk. Para aprender a ser uma estrela da música, deveria estudar a carreira de Beyoncé. E se quisesse treinar sua mente para encontrar paz, calma e propósito? Os especialistas são os monges. Frei David Stendhal Rast, monge beneditino e cofundador da Gratefulness.org, escreveu: um leigo cujo objetivo consciente seja estar continuamente vivo no agora é um monge. Monges conseguem resistir a tentações, abster-se de criticar, lidar com a dor e a ansiedade, aquietar o ego e construir uma vida que transborda propósito e significado. Por que não deveríamos aprender com as pessoas mais calmas e felizes e com mais propósito do mundo? Talvez você esteja pensando que é fácil para os monges serem calmos, serenos e relaxados. Eles vivem escondidos em lugares tranquilos, onde não precisam lidar com empregos, parceiros românticos ou engarrafamentos na hora do rush. Talvez você esteja se perguntando: como é que pensar como um monge poderia me ajudar aqui, no mundo moderno? Em primeiro lugar, monges não nasceram monges. Eles são pessoas com todo tipo de origem que decidiram se transformar. Matthieu Ricard, o homem mais feliz do mundo, era biólogo em sua vida anterior. Andy Puddicombe, cofundador do aplicativo de meditação Headspace, estudou para ser artista de circo. Conheço monges que trabalhavam na área de finanças e tocavam em bandas de rock. Eles foram criados em escolas, cidades e metrópoles, igualzinho a você. Não é preciso acender velas em casa, andar descalço ou postar fotos de si mesmo fazendo a postura da árvore no alto da montanha. Tornar-se monge é uma atitude mental que qualquer um pode adotar. Como a maioria dos monges de hoje em dia, eu não cresci num ashram. Passei a maior parte da infância fazendo coisas nada típicas de um monge. Até os 14 anos, fui um menino obediente. Cresci no norte de Londres com meus pais e minha irmã caçula. Sou de uma família indiana de classe média. Como vários pais e mães, a prioridade dos meus era a minha educação, para me proporcionar a chance de um bom futuro. Eu não me metia em encrenca, era bom aluno e fazia o melhor que podia para deixar todo mundo feliz. Mas quando entrei para o ensino médio, mudei. Fui uma criança gordinha e sofri bullying por isso. Mas perdi peso e comecei a jogar futebol e rugby. Passei a me interessar por assuntos que pais indianos tradicionais em geral não apreciam, como artes, design e filosofia. Nada disso teria sido um problema se eu não tivesse começado a me enturmar com as pessoas erradas também. Envolvi-me numa porção de coisas erradas: drogas, brigas, bebedeiras. O resultado não foi nada bom. Fui suspenso 3 vezes na escola. Por fim, a escola pediu que eu saísse. Eu vou mudar, prometi. Se vocês me deixarem ficar, eu vou mudar. A escola me deixou ficar e eu tomei jeito. Na faculdade, comecei enfim a perceber o valor do trabalho árduo, do sacrifício, da disciplina e da persistência na busca de nossos objetivos.
O problema era que, na época, eu não tinha objetivo além de arrumar um bom emprego, me casar um dia, quem sabe formar uma família, o de sempre. Desconfiava que houvesse algo mais profundo, mas não sabia o que era.